gente, boa noite. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui mais uma live, não, mais um evento aqui da nossa comunidade Open Kanban, né? Lembrar a todos aí, a gente tá sendo gravado, depois a gente procura deixar não, nós deixamos todos os nossos eventos gravados lá no YouTube, no canal, né? A gente, antes do final, das perguntas finais, para todo mundo ficar mais à vontade, a gente acaba parando a gravação, então no final ou até durante a live, vocês podem fazer as perguntas aí sem problema, tá bom? A gente vai acompanhando, o nosso palestrante do dia também vai estar acompanhando aí, tá? Reforçando aqui, tá todo mundo num ambiente seguro, não existe pergunta boba, tá bom? Então fica à vontade. Se estiver um pouco preocupado com a pergunta, deixa ela pro final, não tem problema, a gente não está na gravação, você pode ficar tranquilo aí, tá bom? Mas é muito importante a gente saber quais são as dúvidas de todo mundo, tá bom? No finalzinho também eu vou pedir para, de repente, todo mundo que puder abrir a câmera, a gente tirar um print aí da tela, vamos fazer um post no LinkedIn, depois também o pessoal procurar se marcar, se conectar por ali, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes das comunidades é essa questão da conexão realmente, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade aí para fazer isso, né? Acho que todo mundo aqui me conhece, eu sou o Sérgio, né? Tá aparecendo o Open Kanban 2 vezes aqui, eu entrei pelo link da comunidade, mas eu sou o Sérgio, tá bom? Mais uma vez, um prazer estar com todo mundo. A gente hoje também vai ter o Forms mais para o final da live, para vocês darem um feedback para a gente, né? Como está sendo a experiência, como é que está sendo a comunidade, e de repente acho que tem até a opção de sugestões de, 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 de apresentações, né? Para a gente trazer para cá, tá bom? Bom, gente, então, basicamente, acho que de início os recados paroquiais eram estes, né? E agora, com muita satisfação aqui, eu vou passar a palavra pro Rafa Cáceres aí, para a gente poder aprender um pouquinho aí sobre fluxo unificado, o que é, como usar e aí por diante. Gente, um bom evento para nós aí. Rafa, a palavra é tua. Valeu, valeu, Sérgio, obrigado. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Prazer aí estar na comunidade. Eu conheci a comunidade faz pouco tempo, cara. O Felipe aí nunca me convidou, mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente vai participando. E, e hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre fluxo unificado, né? O que é, como usar. Não vou usar tanto como usar, porque como usar é um pouquinho mais, teria que ter um pouquinho mais de tempo. Mas a ideia aqui é falar um pouco sobre toda a base, né, que a gente tem, toda a base que a gente criou para fazer esse tipo de modelo de trabalho funcionar, tá bom? Então, assim, falando de mim, né, eu sou CEO da Thaler hoje, que é uma consultoria de desenvolvimento de software, e a gente trabalha tanto com processos quanto desenvolvendo software mesmo, então a gente já está atuando e trabalhando com fluxo unificado e já fazem mais ou menos 8 anos, que desde que a gente começou, a gente só foi evoluindo assim, a gente nunca conseguiu dar o passo para trás de volta, né? Então, para a gente, para o nosso tipo de trabalho, funciona muito bem, a gente sempre teve, obviamente, né, como todo mundo, sempre teve muitos desafios para esse modelo, mas foi muito legal trabalhar desse jeito, tem sido muito legal trabalhar desse jeito, bem desafiador, e traz muitas coisas diferentes, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. Outra coisa, né? Quem quiser perguntar, já tiver dúvida, quiser mandar no chat, fica à vontade, gente. Eu não gosto de ficar só falando sozinho, então fique à vontade, a gente vai parando, vai conversando, tá bom? Então tá, o que que é o fluxo unificado? Respondendo já a primeira pergunta mais básica, né, que é uma organização tática que permite mudar o tamanho do seu time e a capacidade de um item do seu portfólio apenas mudando a priorização do backlog. Tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue, com fluxo unificado, não precisar ficar alocando pessoas de um lado para o outro. Tá? O que a gente busca, assim, foi muito do que a gente nasceu como empresa, a gente tinha alguns problemas, que era esse negócio de ficar criando time, né? Ficar criando time para a gente era muito custoso na época, por a gente ser uma empresa pequena, e tinha vários projetos, então projetos que variavam muito de tamanho, variavam muito de complexidade, então a gente teve muito problema com isso, e quando a gente começou a trabalhar desse modelo, a gente viu que a gente poderia só mudar a prioridade das demandas, que a gente conseguiria ter uma mudança de tamanho e capacidade dos nossos projetos, né, dentro do nosso portfólio. Então, isso foi algo muito legal. Então, essa é a nossa versão básica do que é o fluxo unificado, tá? E ainda assim,
o outro ganho disso é que reduz o custo de coordenação geral dos nossos produtos, né? Então, a gente não precisa de tanta gente ajudando na coordenação, tanta gente conectando. E a gente também acredita que reduz riscos em ambientes que tenham uma variabilidade muito alta, tá? Então, a variabilidade é uma palavra bem importante para a gente. E aí é aquela questão, para mim, tá? É, esses tempos a gente teve aí umas conversas aí no LinkedIn, o pessoal ficou meio brabo. Mas, assim, a ideia do fluxo unificado não é... A gente não acha que tem que ser, né, para todo mundo, não é isso, assim. A gente acha que existem ambientes onde são mais favoráveis ao uso, né, de um método desse modelo, tá? Então, a gente acha que fluxo unificado tem que ser para todo mundo. Não é isso, tá? Mas a gente acha que em muitos lugares podem se beneficiar muito com esse tipo de trabalho. Então, é só a gente entender onde a gente está, entender nosso contexto e pensar se isso funciona ou não para a gente, tá? Então, a pergunta que a gente faz é, tá todo mundo ouvindo? A Gisa falou que não consegue ouvir, mas tá ok? Tá, beleza, perfeito. Então, assim, qual o tamanho da variabilidade dentro dos meus projetos, dentro das minhas iniciativas, tá? Isso, eu vou tocar bastante nesse ponto ainda. Variabilidade é algo muito importante para a gente, quando a gente está falando de fluxo unificado, tá? Então, assim, qual a complexidade das demandas que a gente está fazendo, tá? A gente sabe o que a gente quer, né? São coisas mais simples, são coisas que a gente não sabe muito bem, tá? As coisas variam muito, né? Tamanhos de projeto. Pô, no meu portfólio eu tenho projetos enormes de meses, eu tenho projetos que são muito curtos, eu tenho projetinhos que são mais de suporte, eu tenho projetinhos pequenos que estão andando e começa a impactar também no tamanho dos times, né? Pô, tem times aqui de 10 pessoas, times de 2 pessoas, e às vezes eu tenho projetos aqui que eu não consigo nem ter uma pessoa full time ali, né, naquele projeto, porque é uma coisinha muito pequena que tem que ser feita, né? E também quando a gente tem bastante fornecedores, né, trabalhando junto, tá? Então, essas são as variabilidades que a gente tinha e a gente vê acontecer bastante, tá? Uma das coisas que eu vejo em algumas empresas, principalmente empresas grandes, é aquele negócio, pô, preciso criar um projeto. Não tem como, porque não tem time. Contrata pessoas, aí contrata, cria um time para criar um projeto. O projeto vai lá, dura alguns meses, não dá certo, demite o pessoal, ou tem que realocar o pessoal. E aí todo mundo que quer um projeto novo precisa criar um time novo, né? Eu já vi isso acontecer em mais de uma empresa, principalmente as empresas maiores, né? E isso acaba inflando, né? Inflando demais o tamanho das empresas, e aí, né, o resultado a gente também já conhece bem, tá? E empresas pequenas que não conseguem ter essa capacidade de contratar e de crescer time, acabam não conseguindo atacar, né? Várias oportunidades que aparecem justamente por não ter essa capacidade. Então, essa variação que a gente fala é muito isso, assim, pô, coisas que acontecem e a gente precisa conseguir se adaptar, né? Agora, eu tenho estabilidade, né? Meu time tá aqui trabalhando bem, tem um produto só, eles estão, né, eu não tenho, o meu turnover é baixo e tudo mais, talvez eu tenha uma estabilidade muito boa e eu não preciso mexer nisso, né? Mas para outros casos, né, que são bastante casos, a gente tem né, tem essa alternativa, né? Justamente por quê, né? Porque quando a gente fala que acrescentar mais pessoas trabalhando num projeto que já está atrasado, só aumenta o atraso do projeto. Tá, essa frase do Brooks, lá do Mythical Man Month, é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala de alocação, a gente está falando de tirar uma pessoa de um time e botar em outro. Então, pô, meu time está atrasado, né? Qual que é a primeira coisa que um gerente médio vai fazer, um gerente médio, né, tradicional? Bota mais gente, né? O projeto está atrasado, bota mais gente, né? Vamos escalar, vamos botar mais gente, tá? E aí se faz o quê? Se pega pessoas de outro time, ou contrata, né? Ou você pega pessoas de outros times, de outros times para, né, para uma iniciativa específica, né? Um swarming ali, alguma coisa específica para um projeto. Bota as pessoas ali, que acontece, né? Isso aí eu também já vi acontecer na prática, e imagino que vocês também, que é o quê? Putz, o projeto diminui a velocidade. Por quê? Porque as pessoas que entraram têm que aprender. E elas vão parar as pessoas que estão realmente produzindo para conseguir aprender, tá? Então, eu vou ter uma redução. Essas pessoas vão inserir mais complexidade, vão inserir mais código, vão inserir mais informação, né? Então, assim, as coisas vão começar a ficar mais devagar, até lógico, né? Depois de um tempo, elas começam a performar. Mas aí que está o problema. Quando a gente faz isso temporariamente, quando elas começam a performar, eu já pego elas de volta e boto para outro projeto, tá? Então, esse ciclo, assim, a gente viu acontecer bastante, tanto na nossa empresa quanto em outras que a gente já deu consultoria, e a gente vê que é um problema que acontece bem, né? Ficar manejando pessoas de um lado para o outro não é uma coisa que a gente quer fazer, né? A gente quer que as pessoas consigam
se organizar para né, se organizar como times, né? E não ter um gerente que precisa estar falando, você vem para cá, você vem para lá. Então é isso que a gente tem tratado aqui. E aí, tirando isso, né, a gente tem uma questão que é a orientação a serviços, né, que é outro ponto muito importante do fluxo unificado, que é o que é orientação a serviços, né? Esse foco atendimento às necessidades dos nossos clientes. Então, a gente acredita muito que essas organizações, elas são um conjunto de serviços interconectados que podem ser rearranjados para atender uma demanda específica de cliente. Tá? O Dave Gray é um cara que é o cara do Game Storming, né? Acho que a galera deve conhecer. Ele tem um livro chamado The Connected Company. Nesse livro ele fala isso aqui, tá? Tradução livre minha, mas enquanto os processos, né? Aí processos fabris, processos de manufatura, são projetados para serem consistentes e uniformes, né? Os serviços, quando a gente fala de serviço, são co-criados com o cliente a cada vez que um serviço é prestado. Essa diferença não é superficial, mas fundamental, tá? Isso quer dizer o quê? Que cada vez que a gente está atendendo um cliente, quando a gente está desenvolvendo, trabalho de conhecimento principalmente, nós vamos falar aqui do nosso mundo, né, que é o meu mundo, e acho que a maioria daqui quer desenvolver software, por exemplo, a gente está falando que cada vez que a gente vai desenvolver, a gente está criando esse processo junto com o cliente. Don Heinertsen fala isso também. Ele chama de one-time process, que é um processo que acontece uma vez só, tá? Justamente porque ele não é repetível, né? Por quê? Porque ele não é repetível, porque se ele fosse repetível, ele daria o mesmo resultado. Então, toda vez que a gente aplica o processo, né, para desenvolver alguma coisa, ele é um novo processo, porque a gente melhorou, porque a gente criou coisas novas, porque a gente testa, né? A gente vai testando, criando hipóteses de melhoria, né? Melhoria contínua, e com esses testes a gente vai avançando, tá? Então, os serviços têm essa característica muito clara. E aí a gente fala a gente vem falar de Kanban aqui, né? Então, as 3 agendas do Kanban para mudanças, né? Tem a sustentabilidade, orientação a serviço e sobrevivência. Né? Então, a orientação a serviço é uma das agendas grandes. Né? E dentro dela, a gente tem ali foco no cliente, fluxo e liderança, tá? Que são esses 3 pilares dentro da orientação a serviço. Né? E aí a gente vê que, se a gente está falando de foco no cliente, a gente está falando aqui de validação de feedback do cliente, né? Então, essa cocriação, né? Foco no cliente tem muito a ver com isso. A gente vai estar conversando com o cliente, cocriando com o cliente, tá? Para garantir que a gente está construindo, né, atenda o que precisa ser feito. Tá? Que a gente vai falar aqui, né, olhando para Kanban, vai ter muito fit for purpose e tudo mais, mas a ideia é justamente desses processos que a gente vai criar junto, né, com as pessoas, tá? Constantemente. Né? A gestão de fluxo, né? Então, otimização da eficiência do fluxo de trabalho, né, para a gente conseguir entregar e resolver problemas mais rápidos e entregar continuamente, e liderança, né, liderança em todos os âmbitos aí, né, como a gente fala bastante, né, liderança em todos os lugares da organização, são coisas bem importantes. Então, essa orientação a serviços, para a gente, né, se a gente está olhando aí a empresa como uma rede de serviços interconectadas que são configuradas para entregar um resultado, tá? A gente começa a ver que o fluxo unificado, né? No fluxo unificado, um serviço não necessariamente é um time. Tá? Um serviço, ele pode atender múltiplos clientes, tá? Então, aquele serviço pode atender múltiplos clientes dentro da própria organização, aquele serviço ele pode atender múltiplos produtos, ou, né, múltiplos projetos, né? Ou múltiplos projetos. Então, o fluxo unificado, ele tem essa pegada da orientação de serviço para falar, cara, não necessariamente um serviço precisa ser um time. Tá? Eu posso ter times, posso ter um time que atende um serviço especificamente, e esse serviço atende vários clientes, vários produtos, vários projetos, tá? E eu posso ter, lógico, vários times dentro desse serviço, e eu posso ter vários tipos de configuração aqui dentro, tá? Agora, o que a gente quer falar é que nem sempre, né, a gente tem um time por projeto, um time por produto, um time por cliente, né? A gente pode ter mais de um quando a gente está falando de orientação a serviço, tá? E aí, o que é o fluxo unificado dentro disso tudo, né? Então, é um modelo baseado em 3 pilares básicos, assim, que a gente tem, que é Kanban, né? Acho que é o básico ali, né? Então, toda a questão o Kanban é muito forte, né? Já me perguntaram muitas vezes, pô, tem como usar fluxo unificado com o Scrum? Nunca tentei, nunca vi, mas eu acho que não, né? Eu acho que se botar ali numa planning, você vai planejar vários projetos diferentes, a coisa acaba sendo meio amarrada, assim, eu não vejo como funcionar. Já me perguntaram, eu acho que já teve gente testando até, mas eu não sei se isso seria viável, assim, não consigo entender. Então, justamente por essa base de Kanban que a gente tem, de melhoria contínua, de orientação a serviço, tá? O segundo o grande pilar é esse livro do Don Heinertsen, né, que é o Principles of Product Development Flow, que ele tem essa base muito da teoria das filas, do valor, né, da visão econômica né, dos produtos que a gente está entregando.
E o Extreme Programming, ele tem muito das práticas, né, que a gente usa, né? Então, Pair Programming, para a gente é muito importante, né? A gente tem modos diferentes, código coletivo, Prepare Around, tem um monte de coisas que a gente usa ali taticamente do Extreme Programming, tá? A questão de usar histórias, né, para a gente conseguir ter fluxo através de histórias e tudo mais. Então, para a gente, essas três são as três bases que formam, tá, o fluxo unificado. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ah, não. Então tá, primeiramente, né, os princípios de fluxo de desenvolvimento de produtos, tá? Esse livro do Dom é um dos livros que lá no livro do Azul do David Anderson até fala, né, que o Dom ajudou ele a dar o nome de Kanban para o Kanban, né? Não foi um nome muito feliz, mas foi um dos caras que é uma referência, né, nesse mundo. Ele é uma das referências também no Lean Startup, por exemplo, né? Lean Startup também é uma das referências da parte Lean, é o Dom, né? É esse livro principalmente, né? Esse livro, mas tem o Managing Design Factor, ele tem outros livros muito interessantes, tá? E para mim é muito interessante essa questão de falar que é a segunda geração, né, do Lean Product Development, tá? Uma segunda geração, um novo jeito de pensar o desenvolvimento de produtos a partir do que ele fala, tá? Por quê? Porque tem algumas questões, né, alguns princípios básicos que ele se aprofunda, que são essa questão da visão econômica, né, você trazer tudo que você está fazendo para uma visão econômica, né, então, assim, como é que eu transformo tudo onde eu consigo fazer comparações, né? Então, eu trago esse framework econômico para tomada de decisão, e isso me ajuda a comparar, né? Comparar coisas que são diferentes, né? Então, como é que eu comparo o cycle time com o tamanho de fila, né? Como é que eu comparo coisas que não tem comparação direta? Como é que eu trago tudo isso para o mesmo, né? Pro mesma unidade, tá? Filas, né? Teoria das filas, né? E como as filas impactam, né? Isso é para a gente, acho que é o principal, né? Tá aqui dentro. A questão da variabilidade, que eu já falei para vocês, que isso vai repetir bastante, variabilidade, tamanho de lote, limite de trabalho em progresso, né? Para a gente, né? Tamanho de lote, limite de trabalho em progresso, para a gente já está bem claro, né? Comunidade Kanban. Sequenciamento, como é que eu sequencio o meu trabalho para maximizar, né, o resultado. E feedbacks rápidos, né? A gente precisa de feedbacks cada vez mais rápidos para fazer tudo isso acontecer. Então, para a gente, esses princípios são muito importantes. E eu vou começar falando de um dos mais importantes para a gente que tem relação direta com o fluxo unificado, são filas, né? E como o fluxo unificado ajuda a superar a questão das filas. Então, o que é, né? Um sistema de trabalho é um conjunto de filas interrelacionadas. Isso é uma das coisas que ficam mais claras, né? A gente tem fila para todo lado. Quando a gente está desenvolvendo, né? A gente está falando ali uma rede de serviços interconectadas, né? Esses serviços, né? Então eles criam filas, né? Então essa rede acaba criando filas. Então o pessoal que trabalha com redes de computador mesmo, com internet, roteadores, eles entendem muito bem disso. Eles entendem muito bem que, né, a gente tem filas, né, se conectando e a gente tem como trabalhar de modos melhores, tá? Quando a gente olha lá para o Lean, né, tradicional, lá de Toyota, né, sistema Toyota de produção, a gente olha aquilo e são filas, né, FIFO, muito simples, né, e a gente tem aqui uma rede, né, muito mais complexa de coisas acontecendo quando a gente está falando de trabalho de conhecimento. Tá? Por quê? Porque tem isso tudo, né, tem um monte de coisa passeando, um monte de informação andando para tudo que é lado, e entre essas coisas, né, entre esses grupos, né, acabam criando várias filas. Tá? E essas filas, elas têm algumas características bem importantes, elas são invisíveis, né? As filas no trabalho do conhecimento, elas são invisíveis, a gente não consegue enxergar, tá? Elas são, né, ideias que estão na cabeça das pessoas, são e-mails, né, tem WhatsApp, tem Slack, tem um monte de coisa, né? Boa parte está lá no Gira, boa parte está, sei lá, no Kanbanize, tá um monte de cartão, mas, assim, na prática elas são invisíveis, né? A gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, e isso dificulta bastante a gente conseguir medir. Tá. Então, né, característica da fila, a gente tem lá tempo de espera e o tempo realmente sendo executado, né? Então, a partir de um comprometimento, tá? Então, a gente chama de lead time esse tempo total, né? E a gente chama de waiting time o tempo que as coisas estão esperando alguma coisa acontecer e de touch time onde a gente está realmente atuando naquele serviço, né? Então, só que as filas têm algumas características bem interessantes. Antes de a gente aplicar, né, a gente tem que pensar que essas características fundamentais. As filas, elas não são lineares. A sobrecarga não começa quando a fila está cheia, tá? Quando o sistema está cheio, né? Não necessariamente. A sobrecarga ela começa antes, justamente porque é um processo estocástico.
É um processo muito aleatório, então não necessariamente quando a gente está lá, super, né, quando nossa capacidade está estourada, que a gente vai gerar fila, as filas podem ser geradas muito antes, tá? E limpar uma fila leva muito mais tempo que criar uma fila. Tá? Quem já pegou trânsito sabe disso, né? Do nada, né? E até o trânsito se resolver, você ficou, né? Um carro que ficou parado um minutinho ali, ele vai criar uma fila de 4, pelo menos, 4, 5 minutos, né? E isso vai se acumulando, né? E a gente tem filas enormes. Então, elas têm essas características de não linearidade que afetam bastante o nosso trabalho. Tá? Então, em produtos, as filas são fisicamente e financeiramente invisíveis, tá? Não só, né? Não só fisicamente, mas financeiramente também. A gente não enxerga o custo dessas filas. Tá? Então, quando né, numa fábrica, né, numa manufatura, um CFO olha para o estoque lá cheio, né, inventário cheio, ele sabe que aquilo tem um custo. Tá? Um CFO de uma startup, ele não tem ideia de que o backlog que está lá custa dinheiro. O backlog tem um monte de coisa, tem que estar custando alguma coisa, né? É simplesmente um monte de coisa que está escrita. Mas aquilo tem impacto justamente por quê? Porque são conexões. Então, alguns mitos, né, da gestão de fila é assumir que mais utilização, né, leva o desenvolvimento mais rápido. Então, quanto mais eu estou fazendo, mais eu vou entregar. Esse aí é o clássico da maioria das empresas, né? Gente, tá parado? Pô, bota mais coisa para fazer. Vamos começar a fazer outra coisa. E se até esses dias teve uma pergunta, né? Eu acho que na comunidade falando sobre isso, mas, pô, e se a gente adiantar esse outro trabalho, né? Então, beleza, às vezes pode funcionar, mas não necessariamente eu estar fazendo mais eu vou entregar. É a mesma comparação com carro, né? Você tem um monte de carro na rua e tem um trânsito enorme, ninguém consegue se mexer. E aí eu vou fazer o quê? Falar, bom, gente, ó, nosso throughput está baixo de carro, né? Os carros não estão passando, então o que a gente faz? Vamos botar mais carro, vamos botar mais carro, que aí aumenta o throughput. E não vai, né? Você vai piorar a situação. Só que fisicamente é fácil de entender isso, né? Quando a gente está falando de filas invisíveis ali, é bem mais difícil, tá? E aí o segundo é assumir que essa sobrecarga toda, ela não impacta na economia do produto como um todo, né? A gente assume, o pessoal assume que essa sobrecarga ali, ela não tem um impacto, e tem, tá? E é isso que a gente tenta trazer, tá? Isso que o Dom tá falando muito no livro. Então, as filas, elas criam maior cycle times, por quê? Porque demora mais para tudo ficar pronto, né? Quando a gente tem muita fila, então quando você né, coloca alguma coisa, um novo compromisso para ser feito, ele tem que ficar esperando na fila, e isso aumenta o cycle time. Isso aumenta o risco, né? Porque se demora muito para ser feito, né? A chance daquilo mudar, a chance daquilo ter que ser feito de outra forma, aumenta também. A gente tem maior variabilidade, né, no que a gente está fazendo, sobrecarga de todo mundo fica maior, a qualidade acaba reduzindo, e o time todo mundo que trabalha fica menos motivado a trabalhar, porque está sempre, né, com o negócio pegando fogo. Então, e aí no nosso mundo, o que são filas, né? A gente está falando de fila, mas o que é? É aguardando, né? Aguardando marketing, aguardando, esperando análise, aguardando QA, aguardando homologação, review, né? Code review, aguardando especialista de alguma coisa que tem que ser feita, aguardando o contrato ser assinado, aguardando, sabe? Sempre que tiver aguardando, esperando alguma coisa assim, a gente tem uma fila, e essas filas custam dinheiro, a gente não sabe calcular quanto isso está custando. Tá? Sim, Antônio, vou disponibilizar os slides, sim. Então tá, gerenciar filas. Então, assim, gerenciar filas é a chave para a gente melhorar isso tudo, melhorar essa economia do desenvolvimento dos nossos produtos, tá? Então, uma das principais alavancas que a gente tem quando a gente está falando de processo, né, de processo de trabalho de conhecimento, principalmente, é a gente conseguir trabalhar melhor as filas que acontecem dentro desse processo todo, tá? Justamente porque é isso, né? Eu estava falando, capacidade, né, de utilização, né? Esse gráfico lá do livro do Dom também, ele mostra que a partir dos 80% ali, a tendência, né, a gente tende ao infinito ali de fila, tende a travar, tá? Então, com a capacidade de utilização. Então, pensa em estrada, né? Quando toda a estrada está sendo utilizada, né? Ou seja, tem carro nas 3 vias e um monte de carro, a chance da gente ter filas, né? Ou seja, a chance do tempo de espera aumentar é muito grande, tá? Então, quanto mais a estrada está livre, mais throughput a gente vai ter, né? Melhor lead time, tudo mais, os carros vão passar mais rápido e tudo mais, tá? Isso tem um ótimo, né? Então, não é mais botar mais carro na rua, quer dizer que eu vou estar passando mais, né? Nem sempre. Tá? E existe uma heurística, né? Que a porcentagem de capacidade é a porcentagem do tempo de fila, assim, quantos por cento da utilização da sua, do seu serviço, da sua capacidade de entregar, é a porcentagem de tempo de fila que você vai ter, tá? Então, quanto menos você tiver, menos tempo de fila você vai ter, assim. Então, é uma heurística que o Dom fala lá no livro, tá? E aí a gente tem os tipos de fila, tá? Então, são
Basicamente, ele fala no livro de 3 tipos de fila, eu vou falar só sobre 2 aqui, mais profundamente, mas depois eu falo rapidinho. Mas o primeiro tipo, uma fila por servidor, clássico, né? Tem a fila, tem o servidor, né? Supermercado, né? Em vários lugares são assim hoje em dia. Então, você tem lá um servidor, que pode ser aqui, né? No nosso caso, pode ser um time, né? Atendendo ali múltiplos itens do backlog, né? E é isso, assim, o que acontece com esse modelo, qualquer problema que eu tiver aqui, tanto na fila quanto no servidor, tudo trava, as coisas param. Então, pô, tive problema aqui no meu projeto, não consigo executar, o time está parado. Tive problema com o meu time, aconteceu alguma coisa, a fila vai andar muito mais devagar, né? Eu tenho um time pequeno, um time que saiu, um pegou férias, outro ficou doente, outro saiu, pediu demissão, tudo mais. A gente tem um impacto muito grande nessa fila aqui, né? Nesse cliente, nesse projeto, nesse produto, enquanto esses outros aqui estão de boa. Tá? Então, assim, no modelo de uma fila por servidor, o único trabalho com problema bloqueia toda a fila. Tá? Então, esse é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? E aí, o segundo modelo, né, a fila compartilhada com múltiplos servidores, famosa fila única aí, né, que a gente conhece. A gente tem lá uma fila única e vários servidores atendendo, tá? Aqui a gente vai pensar aí, por exemplo, toda fila com senha, né? O caixa rápido do supermercado, né? Hoje a gente sabe, né? Hoje quase todos os lugares já atendem nesse modelo aqui, de fila única. Por quê? Porque a performance nessas duas estruturas de fila são diferentes, mesmo que ambas tenham a mesma demanda e a mesma capacidade. Olha que interessante, a performance das duas estruturas de fila são diferentes, mesmo que ambas tenham a mesma demanda e a mesma capacidade. Ou seja, se eu tiver a mesma quantidade de itens aqui na fila e a mesma quantidade de pessoas atendendo, ou times, ou o que for, eu vou ter uma performando melhor que a outra. Tá? Isso é bem interessante. Então, filas compartilhadas, elas levam a menor variância no tempo de processamento. Justamente porque eu tenho essa questão ó, o sistema opera, né? Se um servidor aqui dá problema, ou um item dá problema, o sistema opera mais lentamente, então divide entre todo mundo, né? Então, as coisas têm uma variância menor, né? E uma fila por servidor, aquele modelo que eu mostrei, ele leva a filas maiores e desnecessárias. Tá? Um terceiro o tipo de fila que o Dom fala é um servidor de alta capacidade, ou seja, um servidor grande, né, um grande time que atende essa fila. É o modelo que a gente usa aqui na Thaler, é um modelo de um time só que atende toda a fila. É, é, e, e, e funciona bem, é interessante também, tá? Mas acaba sendo bem parecido aqui, tá? Tem modelos... Tem modelos diferentes, assim, Objective, né, que co-criou aí com a gente toda a ideia do fluxo unificado. Eles usam um modelo de vários times atendendo várias, né, filas, né, vários projetos. A gente tem um time só atendendo vários projetos, né? Então, são modelos que funcionam, né? Mas dá para a gente... deixa eu ver aqui. Não adianta puxar muitas atividades só no tempo, principalmente se você já... É isso aí, é isso aí. Se tiver um time atendendo vários projetos, é isso aí. Eu posso ter um time atendendo vários projetos, né? Que é o nosso caso. Ou eu posso ter vários times, né? Na Objective até eles dividem os times mais por uma questão de gestão de pessoas do que gestão de fluxo em si, né? Então, se fosse um time... Só que aí são vários times atendendo uma fila única de vários projetos, assim. Então, que é um modelo que tem funcionado muito bem para eles também, tá? Então, beleza, cara. Então, aqui a gente já sabe que a fila única, né? Se a gente for olhar na teoria das filas, a fila única, ela tende a ter uma performance melhor do que uma fila única, né? Uma fila por servidor, tá? Aí a gente fala, tá, beleza, como é que a gente controla a fila? Tem vários modos de a gente controlar a fila. Aí controlar a fila é um dos maiores ganhos operacionais que a gente vai ter um processo. O Kanban vai ter bastante foco nisso, assim, mas eu vou citar alguns modos que a gente tem de controlar a fila, né? Então a gente pode aumentar a capacidade. Quem já fez o KMP aí e tal, já vai ter visto essas questões aqui, mas a gente pode aumentar a capacidade, ou seja, estou criando fila, né? Eu tenho um gargalo em algum lugar, né? Que está gerando uma fila, né? Esse gargalo está gerando uma fila antes dele. E aí o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a capacidade, bota mais pessoas ali, né? Então a gente falou, contrata mais gente, pega a gente do outro time e bota ali. Reduzir o trabalho que não gera valor, ou seja, a gente pode tentar otimizar, né? Os trabalhos para que a gente foque mais em realmente fazer né, o valor em si, né? E cross-training, né? Que é uma das coisas que a gente pode fazer. Pô, onde é que é o gargalo? Então, eu posso ter várias pessoas treinadas para atuar no gargalo. Então, no supermercado é aquele negócio,
Uma pessoa está lá fazendo outra coisa e de repente, pô, encheu o mercado, vai para o caixa, né? Então, cross-training é muito isso. A gente tem isso aqui, né? Pô, treinar PO para fazer homologação, treinar QA para fazer, né, para escrever história, né? Então, a gente tem essa de novo, né, KMP ali, a gente vê bastante isso, assim, treinar pessoas para estarem atuando em mais lugares justamente para que consiga ter um manejo na hora de que um gargalo acontecer, uma fila acontecer, a gente conseguir resolver isso de uma forma mais rápida, tá? Gerenciar as demandas, né? Então, limitar o trabalho em progresso, né? Limitar o WIP, né? Nosso famoso limitar o WIP é um dos jeitos. Cortar escopo, né? Então, assim, pô, a gente não tá gerando fila aqui, não adianta botar mais escopo aqui, porque a gente não vai fazer. Então, vamos tentar cortar escopo para ver se a gente consegue chegar onde a gente precisa. Cortar escopo não necessariamente é tirar demandas, às vezes é simplificar algumas demandas, né? Deixar algumas demandas mais simples para a gente conseguir fazer. E reusar, né? Conseguir ter muito reuso ajuda também a gente a controlar filas, tá? Reduzir a variabilidade. Reuso também, né? Ter design system, ter componentes prontos, ter coisas prontas ajuda a gente a ter menos variabilidade no que está sendo feito, né? Frameworks, bibliotecas e tudo mais ajudam a gente a ter essa redução de variabilidade. Padronização, né? Ter coisas padronizadas. E reduzir o tamanho do lote, né? O tamanho do lote também de reduz a variabilidade, a gente consegue ter um ganho aí em fazer as coisas fluírem mais, né? Justamente porque quando o lote está grande, ele tende a gerar filas também, tá? E usar sistemas de controle, tá? Também é um dos jeitos. Então, ter sistema de reserva, né, de capacidade, planejamento de capacidade, né, futura. Assim, pô, daqui a tempo a gente vai precisar, então a gente vai conseguir remanejar aqui. E um dos principais e mais que eu acho que o que mais tem efeito é gerenciar o tamanho da fila, não deixar as filas crescerem, né? Então, tá sempre olhando isso e aí atuar, né, em todos esses caras aqui, com todas essas soluções, para não deixar a fila crescer. A fila crescer demais, tá? Vamos lá. A Natália perguntou, como funciona o switch? A carga cognitiva com uma fila de diferentes assuntos, contextos, sendo atendida por diferentes pessoas. Aí, a carga cognitiva chegou. Então, assim, gente, a carga cognitiva, aí é uma questão que a gente, eu posso trazer para falar mais no final, a gente debate um pouquinho mais sobre isso, mas eu só vou dar só para ficar já claro, assim, a gente não pode ter no fluxo projetos que são diferentes demais, né? Então, assim, se eu tenho lá um software a gente até brinca, né? Estou fazendo um software de lançar um foguete, estou fazendo um software em Java e outro software sabe, em Go para medicina, sabe, para operação do coração. Assim, são coisas muito diferentes, que exigem uma carga muito grande, assim, né? Então, a gente tem que tentar entender aquilo que eu perguntei lá que eu falei lá no começo, né? Será que isso encaixa? Tá? Agora, quando eu tenho, por exemplo, projetos que são, né? Eu estou fazendo projetos de fintech e geralmente as coisas são parecidas, eu consigo ter reuso, eu consigo, sabe, usar a mesma tecnologia, eu consigo, sabe, ter um contexto parecido de problema, eu consigo fazer as coisas andarem muito melhor. Então, a gente tem que olhar isso assim, tá? Então, quando a gente está falando de carga cognitiva, a gente tem que olhar o que a gente está fazendo, qual o tipo de projeto que a gente está fazendo, tá? Justamente porque eu falei lá, não é questão de a gente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e sim a gente olhar onde é que a gente pode ter ganhos para a gente unificar, tá? Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente está olhando de tecnologia. Quando a gente está falando de tecnologia, pô, a gente tem stack ali de React e Ruby on Rails, e vários projetos ali que até são diferentes, mas, cara, a gente consegue ter um reuso muito bom, assim, né? Trabalhando para startup, para um cliente mais corporativo e tudo mais, e consegue ter reuso. Eu faço uma coisa num projeto e tenho um ganho no outro, né? Então, tem um monte de coisa que eu tô falando assim, pô, tô resolvendo problemas, né? Mas a gente vai, aí no fim a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. No caso, quando temos um time dando suporte e projetos, não teria bastante variabilidade? Sim, exatamente. E quando tem bastante variabilidade, é um caso para a gente que é bom, né? A gente já teve aqui, por exemplo, hoje acontece menos, tá, aqui dentro, mas eu imagino que com muita gente deve acontecer bastante ainda, que você termina o projeto, tem que entrar na manutenção, né? Então, o projeto estava lá andando com 8 pessoas, aí agora a gente entrou em manutenção, aí vai entrar lá e poucas horas, né? Então, uma coisa que a gente sempre falava assim, que quem dá manutenção deve ser o time que criou, né? Porque a gente passa por um time de manutenção, né? A gente não gosta muito disso. Então, a gente começou a ter o nosso próprio time que atendia os projetos, atendendo a manutenção desses projetos também, tá? Lógico, não fazendo suporte, né? Não suporte N1, né? E tudo mais, mas atendendo tickets, né? Que entravam aleatoriamente ali e tudo mais.
E a gente conseguia usar isso e priorizar isso dentro do nosso processo, tá? Então, ajudava bastante. Tá? É... legal, Natália. Depois a gente se aprofunda um pouquinho mais nisso aqui, tá? É... Quando você tem dependência de conhecimento, dependente de conhecimento de especialista, você quer dizer, Fábio? Depois me fala aí, eu vou continuar A aqui. pergunta é do Rodrigo, eu só trouxe ela para baixo porque a gente acabou perdendo. Ah, tá, entendi. Não tem dependência. Então, Rodrigo, depois conta aí pra gente se é questão de especialista, tá? Aí, Beleza. Pois aí, eu falo aí. escreve ali, aí eu vou vendo. Então, o PAC reduz fila, né? Capacidade extra é a melhor arma para lutar contra a fila, tá? E o que é ter capacidade extra, né? É muito sobre reduzir o trabalho em progresso, né? Então, ter menos coisas sendo feitas ao mesmo tempo ajuda eu a ter mais capacidade de manejo. Uma das questões de a gente limitar o IP é justamente a gente ter mais capacidade para lidar com a variabilidade, para lidar né, com essas filas, né? Com a aleatoriedade, né? Das filas que estão chegando, tá? E as filas grandes, elas dificultam a definição de importante e urgente. Tá? Então, é importante a gente reduzir filas justamente porque quando a gente tem coisas que são importantes e a gente tem uma fila grande, elas acabam virando urgente. Tá? Então, sempre que uma coisa é importante tem que ser feita, você olha lá a fila gigante, cycle time é enorme, vai demorar um mês para ser feito, ela vai virar uma expedite. Tá? E às vezes ela não é. É só uma coisa que precisa ser feita e ele não quer esperar. Então, quando a gente tem filas pequenas e rápida, uma resposta rápida, a gente consegue ter a melhor priorização disso. Tá? Às vezes você fala, pô, beleza, eu vou priorizar isso, vai demorar uma semana, tá? Ou né, algo assim, beleza, tá ok. Tá? Mas quando começa a ficar muito grande, elas sempre vão ser fura-fila, e aí tudo, né? Tudo que é importante vira fura-fila, tudo que é urgente vira fura-fila, a gente não consegue saber o que é importante e o que é urgente necessariamente, tá? E aí a gente entra no tamanho do lote, tá? Então, um lote grande também, né? Lote grande cria maior cycle time, o feedback é mais lento, a gente tem menor qualidade e maior custo. Tá? O que é o tamanho do lote? É o tamanho das coisas que a gente está fazendo ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aí vem lá do Lean, né? Que a gente está trabalhando com tamanhos de coisas menores, né? Que a gente transita coisas menores de um lado para o outro. É isso que a gente quer. Então, quando produtos são invisíveis, o tamanho do lote também é invisível. Tá? E isso é importante a gente olhar, né? Porque no fim a gente está olhando lá um card passando no fluxo, mas a gente não sabe exatamente o tamanho daquilo, né? Então ele é invisível, né? A gente vai saber às vezes quando ele começa a demorar muito para ser entregue, né? Então você vai saber depois, né? Mas a gente quer saber antes, a gente quer saber que lotes pequenos são mais fáceis, são mais baratos, mais granulares, mais testáveis e mais reversíveis. Tá? Então, ou seja, além de tudo isso, então, o lote pequeno é mais fácil, né? Quando eu faço um deploy pequeno, eu dar o rollback se aquilo deu problema, eu sei onde deu problema, eu consigo dar um rollback só daquilo, né? Então, quando eu tenho um lote muito grande, fazer deploy de um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não sei o que eu fui, o que deu certo, o que não deu, quais foram os problemas que geraram e tudo mais. Tá? E adiciona mais valor, mais rápido. Tá? E aí, lotes também menores ajudam a gente a conseguir fluir melhor as coisas e reduzir o tamanho das filas também. Tá? Então, o que é o tamanho do lote, né? Eu adoro esse gráfico, né? Esses gráficos de U, assim, do Dom são muito legais, mas a gente tem que chegar num tamanho que seja o que a gente tem o menor custo, tá? Que é o quê? Essa interseção entre custo de retenção, ou seja, custo para eu manter isso dentro do meu fluxo, e o custo de transação, né? O custo para fazer as coisas andarem nesse fluxo, tá? O Dom tem uma palestra que ele dá um exemplo do ovo, que eu gosto demais desse exemplo, que ele fala assim, pô, eu gosto de comer ovo todo dia de manhã, então eu vou lá e vou, né, eu vou olhar qual o tamanho do lote de ovos que eu vou comprar, então eu falo que eu quero, eu quero ter um custo de transação muito baixo, né? Então, eu vou lá e vou comprar 300 ovos e vou deixar lá em casa para ir comendo todo dia e eu não vou precisar ir até o mercado, né, e comprar um ovo todo dia. E, né, só que isso tem um problema, né? Gera um custo de retenção lá em cima. Então, meu custo vai lá para cima. Por quê? Porque guardar 300 ovos é terrível, né? Vai quebrar, vai estragar, tem que ter um lugar gigante e tudo mais. Então, quanto, né, menor meu custo de transação ali, atende meu custo de retenção ser mais alto. Aí eu falo, então não, então eu vou comprar um ovo por dia. Custo de retenção baixíssimo, quase zero para reter isso, mas eu tenho que ir no mercado todo dia, né? E aí vou gastar um custo de transação. Então, o que eu quero, né, é chegar ali nos 12, 30 ovos, alguma coisa assim,
que vai ser meu ponto ótimo. Quando a gente está falando de tamanho de lote de projetos, né, de software principalmente, a gente está falando que qual que é quanto custa para, por exemplo, se eu for falar de software, quanto custa para eu fazer o deploy disso versus, né, quanto custa para eu ficar com esse software ali sem estar em produção, né? Então, por quê? Porque se esse meu software não está em produção ainda, ele está envelhecendo, né? Ele pode ter tendência de ser mudado e tudo mais, né? E se o meu custo de fazer deploy, ou seja, o meu custo de não só deploy, não é um exemplo, mas o custo de transicionar das coisas de um lado para o outro começa a ser muito alto, também é ruim, porque se eu falar que eu vou fazer um monte de task, né? E meu custo de fazer um deploy para produção é 2 horas e eu estou fazendo task de 1 hora, então está mais caro. Tá mais caro eu fazer deploy do que eu fazer a tarefa, então tem alguma coisa errada. Então, beleza, também não preciso ter demandas tão pequenas, eu tenho que ter demanda pequena o suficiente para entregar valor, né? Para ter algum valor intrínseco para entrega, e é ali que a gente tenta achar esse tamanho de lote no nosso mundo, né? E aí a gente tem que olhar isso e pensar, né? Quanto custa para eu transacionar de um lado para o outro, quanto custa para eu ficar com isso aqui sem receber feedback do cliente, tá? E aí achar um meio termo, tá? Então, é um problema de otimização. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, pensamento sistêmico, a gente entra um pouquinho. Ao mudar a perspectiva da gestão de times, de pessoas para fluxo, né, a gente automaticamente ganha algumas alavancas sistêmicas bem legais, que é possível alocar e mudar a capacidade de forma menos traumática, né? A gente está mudando as coisas de uma forma que, sabe, não precisa ficar, né, jogando pessoa para cá e para lá. Pois tudo que faz parte desse fluxo, né, todo mundo que trabalha ali já conhece os contextos, né, já conhece o que está acontecendo, né? Tem que ter uma profundidade um pouquinho maior, tá? Então, mesmo em larga escala, né, a gente pode ver um monte de constelação de projetos agrupados aí, a gente estava falando de carga cognitiva, né? A gente pode ter trabalhos agrupados por serviços agrupados por contexto de tecnologia, por retorno financeiro, por risco, por dimensão, né, qualquer dimensão estratégica que for, né? Eu posso ter agrupamentos focados em fintechs, outros focados em dados, outros, né? Então, eu posso ter times ali que vão multifuncionais e tudo mais, squads que vão estar atendendo serviços, não necessariamente projetos ou produtos, né? Então, é um time que faz um serviço, né, dentro da empresa, né? Então, lembra que a gente tem essa conexão de vários serviços ali que estão atendendo, eles podem se remanejar e se reconectar para entregar esse serviço, né? Então, a ideia é justamente a gente não ter isso fixo em projeto ou fixo em produto necessariamente, tá? Então, nessa escala, é possível que sejam necessárias realocações, às vezes, né? Beleza, não posso ter um time ali de 500 pessoas trabalhando em 1000 projetos, aí né, talvez já é um pouco maluquice demais, né? Então, a gente vai ter times ali um pouco menores, mas também não precisa ser time de 5, 7 pessoas. Eu posso ter times maiores trabalhando em várias, né, nesse mesmo modelo, tá? E até tem casos aí do Kanban mesmo que, sei lá, 500, 1000, 2000 pessoas puxando ele no mesmo fluxo. Mas às vezes aí a gente, no nosso mundo aqui, a gente tem que também ponderar isso. A gente nunca testou, então não tem como saber. Aí aceleração de feedback também, né? Tudo isso gera um feedback mais rápido dos clientes. Então leva menores filas, reduz o WIP, aprendizado tem que ser ajuda o aprendizado a ser mais rápido, a mudança de direção mais rápida, as pessoas percebem mais a relação entre o que elas fazem, né? O que elas estão criando ali, e o efeito das ações que elas têm, né? Senão, se demora demais, ela nunca vê, tá? Nunca consegue ter, obviamente, né? Não tudo, né? Mas, assim, muitas das vezes você vai conseguir fazer coisas e ver, teve um resultado. Que legal, mudei isso aqui e eu tive essa mudança aqui numa métrica do Analytics, uma métrica de conversão. Que legal, então beleza, eu consigo ter isso muito rápido, eu consigo saber que aquilo tô indo numa direção certa. E aí a gente vai falando de variabilidade, tá? Então, assim, não podemos adicionar... Isso aqui é uma frase que é muito legal, falando de variabilidade, é que é o seguinte, não podemos adicionar valor sem adicionar variabilidade. Mas a gente pode adicionar variabilidade sem adicionar valor. O que isso quer dizer? Como a gente trabalha com conhecimento, tá? Essa é a grande questão, a gente trabalhar com o trabalho do conhecimento, e aí lembra que a gente falou lá da cocriação, né? De one-time process, né? Então, toda vez que a gente trabalha com a receita do bolo, a gente não trabalha fazendo o bolo. O nosso trabalho não é fazer o bolo, o nosso trabalho é criar a receita do bolo. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu tenho uma amiga que ela trabalha realmente criando receitas para, né, ela trabalha numa empresa que eles criam receitas para indústrias, né? Então, o pessoal quer agora um biscoito sem glúten, tal, e de chocolate sem glúten, tal. Aí eles vão lá e fazem os testes e criam uma receita para a indústria
fazer isso, né? Criar. Então, eu vejo que esse paralelo é muito bom. Assim, a gente faz a receita, né? Quando a gente cria um software, a gente cria um produto, a gente está criando a receita para esse produto ser executado por um computador. Tá? A gente não está criando uma coisa repetível, né? Quem faz a repetição é o computador executando em vários lugares. Então, sempre que a gente vai criar qualquer coisa, a gente está adicionando uma variabilidade, né? Então, pensa na receita. Fiz lá a receita do cookie, né, de chocolate sem glúten. Pô, fez os testes e tal, e tudo mais. Mas aí vamos produzir mesmo. Aí eu faço essa produção, pô, o pessoal não gostou, achou meio seco, ficou meio seco e tudo mais. O feedback não foi bom do público. O que a gente vai fazer? Pô, vamos botar mais água, vamos botar menos farinha, botar mais tempo no forno, menos tempo no forno. Tudo isso que a gente está fazendo, toda essa variabilidade, né? Tudo que a gente está fazendo é para melhorar, né? Para adicionar um valor, para deixar ele melhor. Mas pode dar errado também, né? Pode ser que vai ficar pior, né? Então, sempre que a gente está colocando coisas novas nos nossos produtos, a gente está tentando adicionar valor, a gente está adicionando variabilidade, tá? Que pode dar errado, pode dar certo e tudo mais, né? Então, a gente pode adicionar essa variabilidade toda sem adicionar valor também, tá? Mas a gente tem que pensar sempre que reduzir a variabilidade dentro do trabalho do conhecimento, quando você está trabalhando principalmente com inovação, reduzir a variabilidade não é o que a gente quer. A gente quer ter mais variabilidade, justamente para a gente ter mais opcionalidade, para a gente poder, né, ter uma gama de soluções melhores e tal, para a gente conseguir andar. Então, assim, a variabilidade é muito importante. A gente não quer reduzir variabilidade, né? Porque na manufatura, você fazer 2 produtos com variação, você tem um problema de qualidade, né? Quando a gente está fazendo a receita, não. A gente quer mais variabilidade, a gente quer mais testes, a gente quer, né, mais coisas, que mais coisas sejam diferentes, justamente para a gente se aproveitar disso. Então, o que são variabilidades no nosso mundo? Né? Mudança do mercado também, né? Explorar novas informações que acontecem, explorar novos feedbacks do cliente, testar novas hipóteses, tudo isso está dando variabilidade para a gente, né? Então, na manufatura, é sempre desejável reduzir a variabilidade, a gente quer que a variabilidade seja zero. No trabalho do conhecimento, eliminar a variabilidade significa eliminar a inovação. Não é o que a gente quer, tá? Então, aí a gente entra nessa frase do Tom, né? Quando a gente está falando de fluxo, ele fala o seguinte, que projetos que individualmente têm demanda variável, quando as coisas variam muito, né, dentro dos projetos, a demanda varia bastante, como a gente falou no começo, quando essa variabilidade é combinada, o total de demandas tem menos variabilidade que seu componente. Então, a mesma coisa que aconteceu lá quando a gente está falando do fluxo, né? Só mudando a estrutura, né? Mesma quantidade de itens, mesma quantidade de servidores, a gente tem performance melhor na fila única. Aqui a gente pode falar também, quando a gente combina vários projetos, ou produtos, ou serviços que têm demanda variável, a gente, né, quando a gente combina eles, um vai anulando o outro, né? Porque as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho um problema nenhum, né, o outro está mais de boa, a gente consegue fazer esses balanços, e eu vejo acontecer isso bastante, né? Então, tem esse gráfico aqui que mostra, né? Esse aqui é do livro. Então, assim, o projeto vai variando ali, né? Entre qualquer coisa, quando a gente centraliza esses recursos, né? Faz recurso centralizado, a gente tem menos variação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue reduzir a variabilidade sem reduzir a variabilidade, né? Mudando a estrutura. Então, a gente continua tendo a variabilidade necessária que a gente quer para ter a inovação, mas a gente trabalha do jeito onde essa variabilidade tem um impacto econômico menor do que o impacto econômico que teria, né? Então, é reduzir o impacto econômico da variabilidade, mantendo o que a gente quer, que se mantém. Então, essa é uma das coisas que a gente busca aqui, tá? Então, como é que a gente amplia o sistema sem reduzir entregas ou sem causar atrasos? Como é que a gente faz isso melhor? Então, tô indo para o final aqui, gente. Como esse sistema ele é robusto contra a variação no portfólio, porque a gente tem variabilidade no portfólio, né? Quase todos os lugares que eu passo, a gente tem variabilidade de portfólio. Então, a gente pode usar os problemas de um projeto como alavanca para outro, né? Rapidamente, né? Simplesmente, como a gente não está relocando pessoas, a gente está distribuindo esses slots de trabalho, realocando o backlog, né? A gente consegue mudar isso sem precisar realmente estar mexendo nas pessoas que estão trabalhando. Isso é muito importante porque a gente deixa as pessoas terem mais autonomia para decidirem como elas vão trabalhar. Então, a possibilidade de administrar slots, né? Esses slots de trabalho, né? O backlog, o que for, em vez das pessoas e times, para a gente se paga, né, para a gente com sobra. Essa fricção de espalhar o conhecimento, essa fricção de estar trabalhando em vários contextos e tudo mais. Tá? Para a gente tem funcionado bem. Porque sempre, tudo é um trade-off, né? Obviamente, um time sozinho, focadinho, trabalhando no projeto, a probabilidade de ele render mais, né, ali, né, se eu tiver pouca variabilidade, né, é alta.
Eu tenho um time fechadinho, o time não, né, tá tudo mais, né? Agora, quando eu começo a botar variabilidade ali dentro, aí a gente começa a ter outros casos, tá? Então, essa propriedade elástica, né, do fluxo unificado, essa propriedade elástica de capacidade de atendimento, né, do serviço, ele se torna uma vantagem muito poderosa para a gente, né, frente a esse modelo né, esse modelo time-cêntrico, né, que eu venho falando, esse modelo de times, né, justamente porque a gente não precisa pensar só em times. A gente pode pensar em o que esse time está resolvendo, né? Qual o serviço que esse time está entregando, em vez de, esse time é do projeto tal, esse time é do produto X, esse time é da iniciativa X. E sim, esse time resolve problemas, esse tipo de problema. E o que a gente tem aqui dentro que esse time pode resolver? É meio que essa é a ideia geral. Aí, gente, finalizando, assim, só para falar, a gente criou um site agora com o pessoal do Objective, para falar mais de fluxo unificado. Então, quem tiver interesse, eu vou mandar os slides para você, depois a gente pode mandar fluxounificado.com.br, tem mais informações lá, a gente vai começar a botar mais em infos. O pessoal fez lá, fez o login, assim, eu achei bem legal, o logo do fluxo unificado. Então, nessa ideia de organizar multiprodutos, né? Então, quem quiser acessar o site lá, dá uma olhada, tem, né, que quer fazer curso, tá precisando, querendo levar para sua empresa, entra lá. E agora a gente entra para as perguntas. Boa, maravilha, maravilha, Rafa. Obrigado aí pela tua apresentação para gente. Show, cara. Eu